Linguagem corporal na entrevista de emprego. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego e eu quero neste vídeo te dar algumas dicas sobre linguagem corporal na sua entrevista de emprego. Nos meus 22 anos de atuação como recrutador e selecionador profissional, eu já vi muita coisa sobre linguagem corporal e quero te dar dicas aí que podem te ajudar a você ser aprovado na sua próxima entrevista de emprego, tá bom? São várias dicas, são especificamente 10 dicas simples, rápidas, diretas, mas que você tem que assistir a todas para que tenha um quebra-cabeça completo. Então fique até o final do vídeo para entender se de repente, na tua linguagem corporal durante a entrevista, você está vacilando e por isso estar perdendo aí oportunidades que você não quer. Primeira dica, o que é? O corpo fala muitas vezes aquilo que nós não falamos. Isso é natural, você pode perceber, né? Às vezes uma pessoa diz, tá bom, sim, mas na cara dela tá escrito que ela não tá afim. E a gente percebe isso nos relacionamentos cotidianos, no relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com as mães. A gente percebe, muitas vezes, a pessoa dizendo algo e o corpo dela dizendo outro. E para perceber isso, não precisa ser psicólogo, perito em linguagem corporal, a gente se liga. Por exemplo, quando uma pessoa está brava, quando uma pessoa está ansiosa, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está para baixo, quando uma pessoa está para cima, ela nem fala nada e a gente bate o olho e percebe, tá bom? O que eu estou querendo dizer? Na entrevista é a mesma coisa. Na entrevista é igualzinho. Então eu vou pegar um exemplo. Uma vez eu fui entrevistar uma candidata, eu falei, boa tarde, tudo bem? Ela, boa tarde. Tudo bem. Quando eu olhei para a cara dela, eu vi que aquela moça não estava bem, ela não estava legal. Eu falei, você está bem? Ela, sim, estou bem. Mas eu notei, eu falei, você quer um copo d'água? Quando eu falei, você quer um copo d'água? A menina fez, bluf, desmaiou. Ela tinha hipoglicemia e estava com a taxa de açúcar baixa no sangue. Desmaiou. E aí aquele susto, chama o SAMU, não chama o SAMU, demos água, ela levantou, aí ela contou a história que ela estava passando mal. Então veja que o corpo fala e continua falando. Então o que eu quero dizer para você é, na tua linguagem corporal, quando você vai fazer uma entrevista, você está mostrando para o entrevistador que você é competente, que você está afim da vaga, que você é uma pessoa que se pode contar? Você não necessariamente precisa falar. Ele percebe ao te observar. Primeiro, por sermos profissionais. Já estudei, fiz vários cursos sobre isso. E segundo, que qualquer pessoa é capaz de perceber. Uma dica prática, evite ficar se tocando demais durante a entrevista. Procure manter uma postura ereta, né? Braços, né? Colocados assim, próximos, né? À perna, pescoço relativamente erguido, tudo bem? E evite ficar se coçando demais, se colocando demais. Isto, normalmente, é um sinal clássico de insegurança. Pessoas muito inseguras erram mais, vacilam mais, prestam menos atenção. Então, quando eu percebo um candidato se tocando muito, se coçando, toda hora, cabelo para lá, cabelo para cá, espelho, não consegue, nem começou a entrevista, não consegue se focar e parar, normalmente é candidato, não é que está reprovado, mas a linguagem corporal dele agitada demonstra alguém com pouca capacidade de foco. Então fica aí uma dica para você, tenta corrigir. O ideal é, como eu disse, uma postura mais elevada, tá bom? Parecer maior do que você é. Essa é uma dica legal também, tá bom? Não aquela pessoa peito de pombo que fica, né, pescoço erguido, todo metido. Tudo isso que gera empáfia, antipatia, não é legal. Mas você elevar levemente o seu pescoço, o seu olhar, os seus ombros, dando a impressão de que você é maior do que você realmente representa e é. E olha que quem está falando com você tem 1,62 m, ou seja, 1,62 m, eu sou bem pequeno, eu sou bem baixinho, eu sei a importância de elevar a postura, tá bom? Quando a gente eleva a postura de maneira sutil, sabe o que a gente está mostrando para outra pessoa, no caso o entrevistador, que nós somos uma pessoa confiante.
Pessoas com baixo nível de confiança andam assim, ó. Ombro caído, cabeça meio... Isso é muito ruim. Eu tive uma aluna alguns anos na faculdade, eu não vou citar o nome, ela era muito competente, ela era muito inteligente, só que a postura corporal dela era assim, ó. A postura era diferente do que ela era. E ela participava de um monte de processo seletivo e não passava em nenhum. Um dia ela falou comigo, professor, eu sei que o senhor é psicólogo, trabalha com RH, por que eu não passo em entrevista? Aí eu falei, vamos fazer uma simulação? Aí fizemos uma simulação. Eu entrevistei ela simulando uma vaga. E eu vi ela na entrevista assim, ó, escorada na cadeira. Eu falei, essa postura dá a conotação de baixa confiabilidade, que você não confia em você, que você é uma pessoa até relapsa. Pois bem, na outra entrevista que ela foi, ela falou que ergueu o ombro, ergueu a cabeça, o olhar, estufou mais o peito, ela falou que conseguiu a vaga. Olha como faz muita diferença. As pessoas não nos compram, entre aspas, apenas por aquilo que falamos ou escrevemos no currículo, mas principalmente nos compram, já que mercado de trabalho é o mercado, também por aquilo que parecemos ser. É muito inteligente, tá bom? Pensar dessa maneira. Forma de falar. Fale de maneira pausada. Atropelar a fala. Aquelas pessoas que falam um monte de palavra, que tá tudo junto, não dá para entender direito o que é. Enfim, cada um tem a sua forma, o seu jeito, mas quando a pessoa fala atropeladamente, dá a impressão do quê? Que ela é muito ansiosa. Ou de que ela não quer falar, né? Ela vai rapidinho, rapidinho. Fala, eu gosto sim, acho importante, acho que a empresa tem que ter essa postura. Ela quer se livrar da entrevista pelo nervosismo dela. Então, na hora de você se posicionar, posicione o seu corpo adequadamente e procure falar de maneira pausada, de maneira mais categórica. Não precisa falar bonito, cada um tem o seu vocabulário, os seus cursos, o seu nível de instrução. De repente eu estou falando com você que terminou apenas o ensino fundamental, mas você pode tentar falar mais pausado, mais calmo. Isso vai te ajudar muito. Eu tenho aqui mais 4 dicas para te entregar sobre linguagem corporal em entrevista para você se dar bem. Mas antes de seguir com essas dicas, se o vídeo te ajudou até agora de algum momento, vai nesse botãozinho do lado e clica em inscreva-se. Não vai te custar nada, você vai perder meio segundo aí para você clicar no inscreva-se e isso vai dar uma força para este trabalho do canal Sala de Emprego que vai, enfim, vai mover as águas literalmente. Então, dá essa força. Aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, a 1h da tarde. Tudo o que você precisa saber sobre entrevistas, dinâmicas de grupo, dicas de como passar no processo seletivo, de como montar o currículo, tá tudo aqui no Sala, toda segunda, quarta e sexta, a 1h da tarde, tá bom? Deixa eu seguir com as dicas aqui, ó. Durante a entrevista de emprego também, é importante, quanto à linguagem corporal, você ter um bom poder de síntese. O que é um poder de síntese? De você pegar, de repente, sabe aquelas pessoas que pegam um filme de 2 horas? Só um exemplo. Elas vão te contar esse filme e elas têm a capacidade de contar esse filme em 2 minutos. Mas elas vendem a ideia do filme. Você ouviu 2 minutos sobre o filme e falou, puxa, esse filme deve ser legal, hein? E aquelas pessoas que querem contar um filme de 2 horas e elas querem contar as 2 horas do filme. Então, começa assim o filme. Tem as letrinhas aparecendo, o nome dos atores, você fala, nossa, mas ela vai contar tudo? Ela quer contar tudo. Isso irrita o entrevistador de uma maneira. Então, durante uma entrevista de emprego, é muito importante você ter boa capacidade de síntese. Contar, de repente, a trajetória que você ficou 2 anos numa empresa, contar bem em 3 minutos quais foram os seus feitos, suas realizações, com a cabeça erguida, sem ficar se coçando, se tocando toda hora, olhando nos olhos do entrevistador, sem atropelar palavras, mostrando uma postura confiante, tá bom? Normalmente, olhos arregalados, olhar morto não, olhos mais abertos, mais arregalados, olhando para o entrevistador, sutilmente, lógico, né? E lábios esticados. Você trabalha esta parte, você estica quando fala, você mexe bem a boca, tá? Mostra um nível de confiança legal, tá? Agora, ao contrário, olhos muito caídos, olhar que se desvia, fala mais morosa, normalmente mostra o quê? Uma falta de confiança ou inverdade.
Então, pessoas que normalmente falam a verdade, elas estão com os olhos mais abertos, elas gesticulam mais para falar, elas movimentam mais essa área orbicular aqui, tá bom? E elas focam o olhar no entrevistador. Pessoas que mentem, normalmente, olhar mais caído, olha para cima, não encara e normalmente a boca não mexe muito. Ah, mas eu sou desse jeito e não estou mentindo. Pode ser lido como um mentiroso, se principalmente o psicólogo que está te entrevistando, a psicóloga, for muito atenta a essas questões de linguagem corporal em entrevista. Então precisa tomar cuidado, tá bom? Inclusive, antes das duas últimas dicas, já apareceu aqui no card, ou ainda vai aparecer, um vídeo sobre truques para ser aprovado em qualquer entrevista. É um vídeo. Truques para ser aprovado em qualquer entrevista, tá aqui na descrição do vídeo, não perca depois que eu terminar esse vídeo, e também já vai aparecer ou apareceu aqui no card, tá bom? Outro fator importante, o que é? Contração unilateral dos lábios. Essa dica é muito importante. Candidato que mostra desprezo pela vaga, ou desprezo pela pergunta. No momento que eu falo, olha, sobre a vaga o salário é R$ 2.800, tem benefício, o candidato fala assim, ó. Desprezo. Desprezo sempre é mal visto. Aí eu pergunto, está tudo bem com o valor? Ele diz, não, tá. Mas na cara dele está escrito o quê? Não tá e eu estou desprezando. Qualquer atitude ou expressão facial ou expressão corporal de desprezo, normalmente o candidato é eliminado. Ou quando eu falo, olha, eventualmente a gente trabalha aqui em alguns feriados, tem problema? Não, tá. Boca pro lado. Boca, né? Essa contração unilateral normalmente revela desprezo. Preste atenção nisso. De repente, você não gostou da informação de trabalhar no final de semana, ou não gostou do salário, é um seu direito, mas você vai pensar nisso em casa depois você pode falar que não quer a vaga, mas na hora, se você quer passar, observe isso. E sempre, talvez seja a dica mais importante de linguagem corporal, sorria pontualmente durante a entrevista, tá bom? Sorrir demais é bobão ou bobona. Muito alegrão, muito alegrona, dissituado, não pega bem, é uma linguagem corporal ruim. Sorrir quando há uma informação engraçada, ou a psicóloga fala alguma coisa mais, enfim, jocosa, mas, enfim, fora da caixa, você sorri. O sorriso sempre aproxima as pessoas. Eu sempre digo que a menor distância entre duas pessoas é o bom humor. Numa entrevista, conta também, mas não pode ser bobão e ficar dando risada para tudo. Tá bom? Muito legal. Aplique essas técnicas porque vai dar certo, eu tenho certeza. Sala de Emprego, vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, à 1h da tarde. Faz inscrição no canal para não perder nenhum detalhe. Um abraço, excelentes entrevistas e trabalhe bem a sua linguagem corporal. Até mais, tchau, tchau.